1570. Jornal ABC. Bem, 9h12, para prosseguir aqui com a discussão, estamos falando sobre a Chácara Baronesa, espaço importante, uma área verde de mais de 350 mil metros, né, quadrados aqui na divisa de Santo André com São Bernardo do Campo, área infelizmente degradada e que agora está sendo alvo de várias iniciativas do poder público para tentar resgatar o espaço. A gente está na ponta da linha, além de estar aqui no estúdio com o Eduardo Leite, vereador em Santo André, com o Pedrinho Bottaro, que é um homem aqui da região e que foi destacado pelo secretário Bruno Covas, titular da pasta de meio ambiente no estado, para capitanear as conversas aqui na região e para também tocar em frente os projetos relativos à Chácara Baronesa. Pedrinho, muito obrigado por atender a Rádio ABC mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Anderson. Cumprimento também todos os ouvintes, em especial o nosso amigo vereador Eduardo Leite, que propôs esse momento também, da gente estar debatendo e dialogando acima de tudo, né? Obrigado pelo convite. Obrigado. Pedrinho, estamos conversando aqui já há algum tempo, não sei se você tem acompanhado, mas a fala recorrente aqui é a seguinte: o governo do estado é dono do espaço, é o responsável pela implantação das políticas públicas, claro que com a parceria da comunidade, das prefeituras e tudo mais. O estado vai fazer exatamente o que pretende resgatar essa área, de que forma e em quanto tempo, hein, Pedrinho? Exatamente. O primeiro passo é esse que nós estamos fazendo nesse momento, né? É o diálogo acima de tudo. Eu acho que, como bem colocou os dois vereadores aí, o Paulo Dias e o Eduardo Leite, tudo faz parte de uma construção, né? O poder público ele não anda sozinho, em nenhuma esfera anda sozinho, se não tiver também o apoio e a participação da população, né? Então nós estamos falando de 340.990 metros quadrados, né? É uma área bem grande. Graças a Deus não é a área inteira que está ocupada pelo núcleo, né, que existe no local. Então a gente tem de 5 a 10% de área ocupada. Então nós estamos falando de 90% de área verde que não sofreu nenhum contato. Lógico que ali onde estão os usuários de droga, inclusive o vereador esteve lá conosco visitando a área, ali tem ali pertence a esses 90% que nós estamos falando. Então, dentro dessa área de 90%, o governo do estado, o Bruno Covas, desde do ano passado, 2011, começou já, 2012, Anderson, já tem olhado com carinho essa questão. Já foram colocados lá, nós temos 2 contratos vigentes, inclusive, um de vigilância 24 horas, então isso existe lá na chácara, né? Nós temos um monitoramento por câmeras, e uma coisa muito simples que foi colocado lá, mas eu vi que inclusive alguns ouvintes já contribuíram com isso. Antigamente lá a Chácara da Baronesa também era palco de cativeiro, né? Como foi colocado, também de desova de carros e desova de outras coisas, inclusive, né? Até atos sexuais já aconteceram na Chácara da Baronesa. Você imagina uma área que não tem vigilância nenhuma, então fica Deus dará, né? Com essa vigilância, a gente, obviamente, a gente não consegue observar esses 340 mil metros, né, na eficiência que deveria, né? Então, hoje nós temos as câmeras funcionando, a vigilância na entrada da chácara, foi colocado um portão automático lá, onde é feito o controle de acesso. Então o parque ele é aberto para visitação, as pessoas podem visitar, mas tem esse controle de acesso. Então o que foi feito? Vigilância 24 horas, nós temos um contrato vigente também de manutenção da área verde, então nós não temos um mato alto, a gente tem toda essa questão da vegetação também sendo cuidada, sendo preservada por um contrato em vigência. Então, primeiro aspecto, a proposta do governo do estado é fazer uma vigilância mais eficaz, então a contratação de uma nova empresa para vigilância, então inclusive com homens, fazer uma vigilância além do monitoramento de câmera, homens andando pelo parque, inclusive com viaturas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a colocação de uma cerca ao redor do parque, porque para você realmente controlar o acesso. Hoje, como foi colocado, ele dá margem para vários bairros, né? Jardim Cristiane, Jardim Las Vegas, então você fica sem segurança nenhuma, né? Então a nossa ideia também é você colocar uma cerca
Já foi feita no passado uma cerca desse, num modelo que não foi eficaz, então depois acabou sofrendo vandalismo, mas a nossa proposta é colocar uma cerca resistente também na região, né? Então os primeiros 2 passos, Anderson, é justamente isso, é melhorar a vigilância, fazer esse cercamento, e depois a gente vir com demais investimentos, que seria essa estrutura de lazer, a estrutura de, inclusive, nós já estamos conversando com a Secretaria de Cultura do Estado para obter juntos programas de cultura. Então, eu já tive a minha atuação no município também como secretário de Cultura. Então, a gente quer fazer ali também um espaço de cultura e lazer para as pessoas. Nós já estamos conversando também, tivemos a visita da Prodesc lá no local. Também, quem sabe no futuro, colocarmos um acesso a São Paulo lá. Então, são várias vertentes, Anderson, como eu disse, o vereador, de repente, criar uma escola lá onde a gente possa, como é o Parque Escola hoje, aqui em Santo André, né? Então, são várias realidades que dá para a gente implementar ainda em Santo André. O que é importante frisar, Anderson, é que realmente tem a boa vontade do governo do Estado, o secretário Bruno Covas, inclusive, nos alçou, né, como sou da região, então, eu e mais 2 pessoas estamos na gestão da Chácara da Baronesa, né? E atualmente nós temos então os 3 gestores e 2 monitores ambientais, porque a proposta, eles já estão fazendo capacitação inclusive, a proposta é nós temos monitoria também durante o horário de expediente do parque. Né? Entendi. Vereador Eduardo Leite, conosco aqui no estúdio, satisfeito aí com a fala do representante do governo do estado, fique à vontade para conversar com o Pedrinho Bottaro também, Eduardo. Quero inicialmente, Anderson, cumprimentar o Pedrinho Bottaro, que é o primeiro suplente de vereador aqui em Santo André, teve uma grande votação na última eleição, e no dia que eu estive conversando com ele sobre a Chácara Baronesa, se mostrou muito disposto a contribuir com essa discussão, a contribuir com a solução do problema. Eu acho que o momento agora, Anderson, é de buscar a sintonia. É buscar a sintonia entre os municípios, o governo do estado e o governo federal. Mas buscar uma solução conjunta. Então, assim, o governo do estado responsável pela área pode dar sem dúvida o que mais deve contribuir. Os municípios têm que também dar sua contribuição e aproveitar o governo federal, né? É uma área que nós precisamos fazer todo o esforço possível para preservar. Como bem disse o representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Pedrinho Bottaro, a área ocupada não é a maioria, é uma área 5 a 10% do parque, então acho que uma medida urgente, né, que deve ser desencadeada pelo governo do estado é a contenção das invasões, né? Eu acho que essa talvez seja a medida mais urgente, é conter as invasões, não sei se através de cercamento, de muro, de aumentando a vigilância, essas propostas sem dúvida são importantes. E buscar uma solução definitiva, né? Imediatamente a solução, imediatamente a medida necessária é a contenção da degradação da área e aí, posteriormente, a partir do entendimento entre todos os entes federativos, né, Estado, Município e União, buscar a implantação do parque e a solução dos problemas de moradia, que é o que todos nós esperamos. É isso mesmo. Acho que o diagnóstico a gente está fazendo aqui com precisão. É importante a participação de todo mundo que tem interesse. A audiência pública, tenho certeza, vai ser um marco para isso, mas deu para perceber até na participação dos ouvintes, Pedrinho. Eu acho que isso também é importante, até como sustentação aí da fala de vocês, é a projeção dos prazos, né? As pessoas estão há muito tempo ouvindo falar da Chácara Baronesa, mas não tem uma perspectiva. Agora a gente enxerga aí, como diz o ditado, uma luz no fim do túnel. Mas é difícil para muita gente acreditar no que é dito, porque já muito foi falado há muito tempo. Qual é o compromisso real e a possibilidade, por exemplo, orçamentária que se tem? Porque a dúvida vai implantar mesmo? Vai ter dinheiro para fazer? O parque vai ser feito? Quem é que vai cuidar do parque? Você acha que a gente tem aí um horizonte de quanto tempo para poder transformar, vamos dizer, esse sonho em realidade, hein, Pedrinho? Então,
Anderson, como foi colocado até pelo vereador, pelo Eduardo Leite, lógico, a questão orçamentária é importante, você precisa prever isso anualmente, né, dentro da lei orçamentária. No Estado, hoje a Secretaria do Planejamento já está em ampla conversação com a Secretaria do Meio Ambiente, né, não estava previsto para o orçamento desse ano, né, então esse recurso de 4 milhões foi anunciado pelo secretário e ele conversando com o governador, né, então o governador Geraldo Alckmin está à disposição para poder buscar a solução, né, mas assim, depende, lógico, nós estamos na fase do planejamento, correndo muito com isso, então você pode ver que nós estamos já projetando onde é que vão ficar as quadras, como é que já estamos conversando dos outros programas, né, tá andando coisas paralelas, mas essencialmente depende da liberação do recurso, e que já está em vias D, inclusive, né? Mas tem um processo licitatório, então. Então, tem um prazo legal de licitação, depois você precisa deixar o edital aberto para licitação, por exemplo, cercamento. Então, no caso, né? Você vai cercar, então, processo licitatório, tem um prazo para isso, depois tem um prazo para recurso, depois tem um prazo de execução, né? Então, a nossa proposta, lógico, nós estamos buscando para que seja feito, já iniciado já nesse primeiro semestre, né? Mas depende muito, quando você coloca a licitação, uma empresa pode entrar como reclamante, né, no caso, entrar com recurso diante da licitação. Então, nós estamos correndo tudo bem, né, tudo conforme nós estamos planejando. Esse primeiro semestre já começa essa execução. O que a gente pode deixar tranquila a população, Anderson, é o seguinte, porque eu concordo que essa situação da indefinição, né, como o vereador colocou também, você saber o que vai acontecer, se já está sendo feito. Hoje, se você for lá visitar a chácara, estou falando agora, né, 9 horas e 24 minutos, você vai ver, você que já conheceu a área antes, você chegando lá, você vai ver que está uma área diferente, né? Inclusive, o ano passado, semana passada, aliás, nós tivemos a visita de uma ONG, que em 2009 executou um trabalho lá, então eles mesmos disseram para a gente, falaram, nossa, aqui está 100% modificado. Então, é essa a realidade, que é uma construção. Diariamente nós estamos lá com a equipe trabalhando, né, essa manutenção sendo colocada, então não está abandonado, né, não está esquecido. A audiência pública, eu acho que reforça isso também. Ali é uma área, Anderson, que nós, inclusive, ele faz fundos para o Jardim Las Vegas, então, aquela área que margeia o Jardim Las Vegas, inclusive, eu vi que tem ouvintes aí, a Nair Silva, que está ligada conosco, tem uma área ali que é da Prefeitura de Santo André e é bem vizinha da Chácara da Baronesa. Então, é uma área, inclusive, se você olhar, você fala, é um matagal, mas ali não é pertencente à chácara, é pertencente à Prefeitura de Santo André. Então, esse diálogo com o vereador, e aí eu cumprimento mais uma vez o Eduardo Leite, também o Carlos Grano, o prefeito, que também se colocou à disposição para a resolução, vai ser muito importante, porque o córrego, ele realmente está sujo, né, tem dejetos lá, tem várias coisas que foram jogadas ao longo do tempo, pertence à municipalidade também, então é importante que saia a obra. Esse córrego, ele entra, são 2 córregos, um passa embaixo da chácara, o outro passa no fundo da chácara, né? Ele divide em 2, então é importante fazer a limpeza, né? Inclusive o vereador esteve lá comigo olhando, né, esse córrego, então depende muito dessa conversa com a prefeitura. Então lá no Jardim Las Vegas dá para fazer a contenção do terreno, se colocar um muro, por exemplo, lá no Las Vegas, a gente já vê que já tira o sentimento de insegurança que tem naquela região, que hoje é fácil, né? A gente sabe que muitos saem da chácara e percorrem ao redor ali, assaltando e fazendo outras coisas. Então, eu acho que, eu vejo sim essa luz do fim do túnel, né? Mas principalmente por conta dessa boa vontade, né? Das gestões, né? Então, não tive acesso à Prefeitura de São Bernardo ainda, mas nós estamos conversando com a comunidade local, com o vereador também aí de Santo André, o Eduardo Leite também, o Ailton Lima hoje foi super, aceitou também, estive conversando com ele hoje, então ele aceitou fazer parte dessa missão em contribuir com a chácara, então eu vejo que isso realmente vai acontecer, dessa vez a coisa vai.
É o que a gente espera e nós aqui, o nosso compromisso é exatamente esse, né? Fazer com que aquilo que é a iniciativa do poder público chegue ao número maior de pessoas como informação e, mais do que isso, né, para quem está interessado, possa servir de estímulo aí para mobilização, e a audiência pública está marcada então para a próxima segunda-feira com a participação do governo do estado, dos vereadores de Santo André, de São Bernardo, dos deputados, enfim, de toda a sociedade civil interessada em transformar a Chácara Baronesa num parque importante aqui para a nossa região. Pedrinho Bottaro, estamos com o tempo esgotado, quero agradecer a tua gentileza em participar e certamente essa será a primeira de muitas outras conversas que a gente vai ter a respeito disso. Obrigado, um abraço, ótimo dia de trabalho para você, viu? A gente está à disposição. O Bruno Covas, secretário, infelizmente não pôde participar hoje, mas ele também está à disposição em contribuir. Ele é deputado licenciado, então ele continua conosco na secretaria esse ano todo, trabalhando bastante, né? E nós estamos à disposição para realmente falar bastante, para a gente estar nesse diálogo permanente. Tá certo? Então pode ligar para a gente, pode entrar em contato e também com a comunidade, o pessoal que está nos ouvindo. Eu já estive em São Bernardo, no Baía da Neves, fazendo reunião com um deputado também ali na região, com os moradores. Então é importante o nosso diálogo ser exaustivo e a gente não se cansa em falar e, como eu disse para o vereador Eduardo Leite, pisar o pé no barro literalmente, como ele fez esses dias. Obrigado mais uma vez. Viu? Um abraço a Pedrinho Bottaro, assessor da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, homem aqui da nossa região, discutindo aí a questão da Chácara Baronesa. Quero agradecer também a presença do vereador Eduardo Leite, que está à frente aí capitaneando essa movimentação que vai resultar na audiência pública e que será mais um elemento, um ingrediente certamente fundamental nesse contexto todo, né? Vereador, por favor, fique à vontade para convidar mais uma vez a audiência da Rádio ABC a estar presente na segunda-feira e o nosso agradecimento também pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Rádio ABC. Obrigado pela oportunidade de debater esse assunto importante para o ABC. Eu quero aproveitar e convidar você que está nos ouvindo a comparecer na Câmara Municipal de Santo André a partir das 18 horas nesta próxima segunda-feira, para discutir a implantação do Parque Chácara Baronesa. Quero também parabenizar a Rádio ABC pelo trabalho que desenvolve aqui na nossa região, levando com informação com qualidade e, como disse há pouco o vereador Paulo Dias, com imparcialidade para as pessoas. Jornal ABC.
Bem, 9h12, para prosseguir aqui com a discussão, estamos falando sobre a Chácara Baronesa, espaço importante, uma área verde de mais de 350 mil metros, né, quadrados aqui na divisa de Santo André com São Bernardo do Campo, área infelizmente degradada e que agora está sendo alvo de várias iniciativas do poder público para tentar resgatar o espaço. A gente está na ponta da linha, além de estar aqui no estúdio com o Eduardo Leite, vereador em Santo André, com o Pedrinho Bottaro, que é um homem aqui da região e que foi destacado pelo secretário Bruno Covas, titular da pasta de meio ambiente no estado, para capitanear as conversas aqui na região e para também tocar em frente os projetos relativos à Chácara Baronesa. Pedrinho, muito obrigado por atender a Rádio ABC mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Anderson. Cumprimento também todos os ouvintes, em especial o nosso amigo vereador Eduardo Leite, que propôs esse momento também, da gente estar debatendo e dialogando acima de tudo, né? Obrigado pelo convite. Obrigado. Pedrinho, estamos conversando aqui já há algum tempo, não sei se você tem acompanhado, mas a fala recorrente aqui é a seguinte: o governo do estado é dono do espaço, é o responsável pela implantação das políticas públicas, claro que com a parceria da comunidade, das prefeituras e tudo mais. O estado vai fazer exatamente o que pretende resgatar essa área, de que forma e em quanto tempo, hein, Pedrinho? Exatamente. O primeiro passo é esse que nós estamos fazendo nesse momento, né? É o diálogo acima de tudo. Eu acho que, como bem colocou os dois vereadores aí, o Paulo Dias e o Eduardo Leite, tudo faz parte de uma construção, né? O poder público ele não anda sozinho, em nenhuma esfera anda sozinho, se não tiver também o apoio e a participação da população, né? Então nós estamos falando de 340.990 metros quadrados, né? É uma área bem grande. Graças a Deus não é a área inteira que está ocupada dito pelo núcleo, né, que existe no local. Então a gente tem de 5 a 10% de área ocupada. Então nós estamos falando de 90% de área verde que não sofreu nenhum contato. Lógico que ali onde estão os usuários de droga, inclusive o vereador esteve lá conosco visitando a área, ali tem ali pertence a esses 90% que nós estamos falando. Então, dentro dessa área de 90%, o governo do estado, o Bruno Covas, desde do ano passado, 2011, começou já 2012, Anderson, já tem olhado com carinho essa questão. Já foram colocados lá, nós temos 2 contratos vigentes, inclusive, um de vigilância 24 horas, então isso existe lá na chácara, né? Nós temos um monitoramento por câmeras e uma coisa muito simples que foi colocado lá, mas eu vi que inclusive alguns ouvintes já contribuíram com isso. Antigamente lá a Chácara da Baronesa também era palco de cativeiro, né? Como foi colocado, também de desova de carros e desova de outras coisas, inclusive, né? Até atos sexuais já aconteceram na Chácara da Baronesa. Você imagina uma área que não tem vigilância nenhuma, então fica a Deus dará, né? Com essa vigilância, a gente, obviamente, a gente não consegue observar esses 340 mil metros, né, na eficiência que deveria, né? Então, hoje nós temos as câmeras funcionando, a vigilância na entrada da chácara, foi colocado um portão automático lá, onde é feito o controle de acesso. Então, o parque ele é aberto para visitação, as pessoas podem visitar, mas tem esse controle de acesso. Então, o que foi feito? Vigilância 24 horas. Nós temos um contrato vigente também de manutenção da área verde, então nós não temos um mato alto, a gente tem toda essa questão da vegetação também sendo cuidada, sendo preservada por um contrato em vigência. Então, primeiro aspecto, a proposta do governo do estado é fazer uma vigilância mais eficaz, então a contratação de uma nova empresa para vigilância, então inclusive com homens, fazer uma vigilância além do monitoramento de câmera, homens andando pelo parque, inclusive com viaturas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a colocação de uma cerca ao redor do parque, porque para você realmente controlar o acesso. Hoje, como foi colocado, ele dá margem para vários bairros, né? Jardim Cristiane, Jardim Las Vegas, então você fica sem segurança nenhuma, né? Então a nossa ideia também é você colocar uma cerca. Já foi feito no passado, uma cerca desse, num modelo que não foi eficaz, então depois acabou sofrendo vandalismo,
mas a nossa proposta é colocar uma cerca resistente também na região, né? Então, os primeiros 2 passos, Anderson, é justamente isso, é melhorar a vigilância, fazer esse cercamento, e depois a gente vir com os demais investimentos, que seria essa estrutura de lazer, a estrutura de, inclusive, nós já estamos conversando com a Secretaria de Cultura do Estado para obter juntos programas de cultura. Então, eu já tive a minha atuação no município também como secretário de Cultura. Então, a gente quer fazer ali também um espaço de cultura e lazer para as pessoas. Nós já estamos conversando também, tivemos a visita da Prodesp lá no local. Também, quem sabe no futuro, colocarmos um acesso a São Paulo lá. Então, são várias vertentes, Anderson, como disse o vereador, de repente criar uma escola lá onde a gente possa, como é o Parque Escola hoje, aqui em Santo André, né? Então, são várias realidades que dá para a gente implementar ainda em Santo André. O que é importante frisar, Anderson, é que realmente tem a boa vontade do governo do Estado, o secretário Bruno Covas, inclusive, nos alçou, né, como sou da região, então eu e mais 2 pessoas estamos na gestão da Chácara da Baronesa, né? E atualmente nós temos então os 3 gestores e 2 monitores ambientais, porque a proposta, eles já estão fazendo capacitação inclusive, a proposta é nós temos monitoria também durante o horário de expediente do parque. Né? Entendi. Vereador Eduardo Leite, conosco aqui no estúdio. Satisfeito aí com a fala do representante do governo do Estado? Fique à vontade para conversar com o Pedrinho Bottaro também, Eduardo. Quero inicialmente, Anderson, cumprimentar o Pedrinho Bottaro, que é o primeiro suplente de vereador aqui em Santo André. Teve uma grande votação na última eleição. E no dia que eu estive conversando com ele sobre a Chácara Baronesa, se mostrou muito disposto a contribuir com essa discussão, a contribuir com a solução do problema. Eu acho que o momento agora, Anderson, é de buscar a sintonia. É buscar a sintonia entre os municípios, o governo do Estado e o governo federal. Buscar uma solução conjunta. Então, assim, o governo do Estado responsável pela área pode dar sem dúvida o que mais deve contribuir. Os municípios têm que também dar sua contribuição e aproveitar o governo federal, né? É uma área que nós precisamos fazer todo o esforço possível para preservar. Como bem disse o representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Pedrinho Bottaro, a área ocupada não é a maioria, é uma área 5 a 10% do parque, então acho que uma medida urgente, né, que deve ser desencadeada pelo governo do Estado é a contenção das invasões, né? Eu acho que essa talvez seja a medida mais urgente, é conter as invasões, não sei se através de cercamento, de muro, de aumentando a vigilância. Essas propostas, sem dúvida, são importantes. E buscar uma solução definitiva, né? Imediatamente a solução, imediatamente a medida necessária é a contenção da degradação da área e aí, posteriormente, a partir do entendimento entre todos os entes federativos, né, Estado, município e União, buscar a implantação do parque e a solução dos problemas de moradia, que é o que todos nós esperamos. É isso mesmo. Acho que o diagnóstico a gente está fazendo aqui com precisão. É importante a participação de todo mundo que tem interesse. A audiência pública, tenho certeza, vai ser um marco para isso, mas deu para perceber até na participação dos ouvintes, Pedrinho. Eu acho que isso também é importante, até como sustentação aí da fala de vocês, é a projeção dos prazos, né? As pessoas estão há muito tempo ouvindo falar da Chácara Baronesa, mas não tem uma perspectiva. Agora a gente enxerga aí, como diz o ditado, uma luz no fim do túnel. Mas é difícil para muita gente acreditar no que é dito, porque já muito foi falado há muito tempo. Qual é o compromisso real e a possibilidade, por exemplo, orçamentária que se tem? Porque a dúvida vai implantar mesmo? Vai ter dinheiro para fazer? O parque vai ser feito? Quem é que vai cuidar do parque? Você acha que a gente tem aí um horizonte de quanto tempo para poder transformar, vamos dizer, esse sonho em realidade, hein, Pedrinho? Então, Anderson, como foi colocado até pelo vereador do Leite, lógico, a questão orçamentária é importante, você precisa prever isso anualmente, né, dentro da lei orçamentária.
No Estado, hoje a Secretaria do Planejamento já está em ampla conversação com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Não estava previsto para o orçamento desse ano, né? Então, esse recurso de 4 milhões foi anunciado pelo secretário, ele conversando com o governador, né? Então o governador Geraldo Alckmin está à disposição para poder buscar a solução, né? Mas assim, depende, lógico, nós estamos na fase do planejamento, correndo muito com isso, então você pode ver que nós estamos já projetando onde é que vão ficar as quadras, como é que já estamos conversando dos outros programas, né? Tá andando coisas paralelas, mas essencialmente depende da liberação do recurso, e que já está em via D, inclusive, né? Mas tem o processo licitatório, então. Então, tem um prazo legal de licitação, depois você precisa deixar o edital aberto para licitação, por exemplo, cercamento. Então, no caso, né? Você vai cercar, então, processo licitatório, tem um prazo para isso, depois tem um prazo para recurso, depois tem um prazo de execução, né? Então, a nossa proposta, lógico, nós estamos buscando para que seja feito, já iniciado já nesse primeiro semestre, né? Mas depende muito, quando você coloca a licitação, uma empresa pode entrar como reclamante, né? No caso, entrar com recurso diante da licitação. Então, nós estamos correndo tudo bem, né? Correndo tudo bem, tudo conforme nós estamos planejando. Esse primeiro semestre já começa essa execução. O que a gente pode deixar tranquila a população, Anderson, é o seguinte, porque eu concordo que essa situação da indefinição, né, como o vereador colocou também, você sabe o que vai acontecer, se já está sendo feito. Hoje, se você for lá visitar a chácara, estou falando agora, né, 9 horas e 24 minutos, você vai ver, você que já conheceu a área antes, você chegando lá, você vai ver que está uma área diferente, né? Inclusive, o ano passado, semana passada, aliás, nós tivemos a visita de uma ONG que em 2009 executou um trabalho lá. Então, eles mesmos disseram para a gente, falaram, nossa, aqui está 100% modificado. Então, é essa a realidade, que é uma construção. Diariamente, nós estamos lá com a equipe trabalhando, né? Essa manutenção sendo colocada. Então, não está abandonado, né? Não está esquecido. A audiência pública, eu acho que reforça isso também. Ali é uma área, Anderson, que nós, inclusive, ele faz fundos para o Jardim Las Vegas, então, aquela área que margeia o Jardim Las Vegas, inclusive, eu vi que tem ouvintes aí, a Nair Silva, que está ligada conosco, tem uma área ali que é da Prefeitura de Santo André e é bem vizinha da Chácara da Baronesa. Então, é uma área, inclusive, se você olhar, você fala, é um matagal, mas ali não é pertencente à chácara, é pertencente à Prefeitura de Santo André. Então, esse diálogo com o vereador, e aí eu cumprimento mais uma vez o Eduardo Leite, também o Carlos Grano, prefeito, que também se colocou à disposição para a resolução, vai ser muito importante, porque o córrego, ele realmente está sujo, né? Tem dejetos lá, tem várias coisas que foram jogadas ao longo do tempo, pertence à municipalidade também, então é importante que saia a obra. Esse córrego, ele entra, são 2 córregos, um passa embaixo da chácara, o outro passa no fundo da chácara, né? Ele divide em 2, então é importante fazer a limpeza, né? Inclusive o vereador esteve lá comigo olhando, né, esse córrego. Então depende muito dessa conversa com a prefeitura. Então lá no Jardim Las Vegas dá para fazer a contenção do terreno, se colocar um muro, por exemplo, lá no Las Vegas, a gente já vê que já tira o sentimento de insegurança que tem naquela região, que hoje é fácil, né? A gente sabe que muitos saem da chácara e percorrem ao redor ali, assaltando e fazendo outras coisas. Então, eu acho que, eu vejo sim essa luz no fim do túnel, né? Mas principalmente por conta dessa boa vontade, né? Das gestões, né? Então, não tive acesso à Prefeitura de São Bernardo ainda, mas nós estamos conversando com a comunidade local, com o vereador também aí de Santo André, o Eduardo Leite também, o Ailton Lima hoje foi super, aceitou também, estive conversando com ele hoje, então ele aceitou fazer parte dessa missão em contribuir com a chácara. Então eu vejo que isso realmente vai acontecendo, dessa vez a coisa vai. É o que a gente espera, e nós aqui, o nosso compromisso é exatamente esse, né? Fazer com que aquilo que é iniciativa do poder público chegue ao número maior de pessoas como informação e, mais do que isso, né, para quem está interessado, possa servir de estímulo aí para mobilização, e a audiência pública está marcada então para a próxima segunda-feira, com a participação do governo do estado, dos vereadores de Santo André, de São Bernardo, dos deputados, enfim, de toda a sociedade
se viu interessada em transformar a Chácara Baronesa num parque importante aqui para a nossa região. Pedrinho Bottaro, estamos com o tempo esgotado, quero agradecer a tua gentileza em participar e certamente essa será a primeira de muitas outras conversas que a gente vai ter a respeito disso. Obrigado, um abraço, ótimo dia de trabalho para você, viu? Anderson, a gente está à disposição. O Bruno Covas, secretário, infelizmente não pôde participar hoje, mas ele também está à disposição em contribuir. Ele é deputado licenciado, então ele continua conosco na secretaria esse ano todo, trabalhando bastante, né? E nós estamos à disposição para realmente falar bastante, para a gente estar nesse diálogo permanente. Tá certo? Então pode ligar para a gente, pode entrar em contato e também com a comunidade, o pessoal que está nos ouvindo. Eu já estive em São Bernardo, no Baía da Neves, fazendo reunião com um deputado também ali na região, com os moradores. Então é importante o nosso diálogo ser exaustivo e a gente não se cansa em falar e, como eu disse para o vereador Eduardo Leite, pisar o pé no barro literalmente, como ele fez esses dias. Obrigado mais uma vez. Viu? Um abraço a Pedrinho Bottaro, assessor da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, homem aqui da nossa região, discutindo aí a questão da Chácara Baronesa. Quero agradecer